o pudor implica em aperceber-se de que a gente possui uma intimidade e não uma mera existência pública. Então a gente tem algo que de fato a gente precisa deixar reservado para nós, né? Que a gente não precisa mostrar a todas as pessoas. Então ele não se relaciona com a gente só em relação à parte nossa física, mas ele também está relacionado com a parte dos nossos sentimentos, da nossa afetividade. Então, há um pudor, há um cuidado, e é necessário que tenha em relação ao nosso corpo e em relação ao que passa dentro do nosso interior. A gente não pode expressar para as pessoas tudo o que passa no nosso interior, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a escutar com tamanha benevolência e com tamanho cuidado e atenção tudo o que se passa dentro de nós, né? De fato, o coração de cada um de nós é como a gente falava aqui, é um verdadeiro sacrário, em que a gente tem que desatar as sandálias da correia dos nossos pés para a gente poder entrar no coração, no sacrário de cada uma das pessoas. Então a gente precisa ter noção disso em relação a gente mesmo. A gente tem que ter noção em relação às outras pessoas, que a gente não pode sair entrando na vida das pessoas, no coração das pessoas, falando qualquer coisa, se metendo na vida das pessoas, se metendo na intimidade das pessoas, sem levar em consideração o sacrário que é o coração de cada uma das pessoas, o cuidado que a gente precisa ter em relação a cada uma das pessoas. Então, quando a gente não preserva a nossa intimidade, a gente acaba expondo a nossa intimidade aos maus tratos das pessoas e a uma consideração não devida, né? Pessoas que não, de fato, levam em consideração a nossa personalidade, a nossa história, né? Tudo que a gente carrega dentro de cada um de nós, né? O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e que é importante que a gente cuide. Então, hoje é muito comum, quando a gente fala de pudor, as pessoas ficarem um pouco com o pé atrás, assim, confundindo o pudor com o puritanismo, uma coisa do tipo, o corpo como sendo uma coisa feia, como sendo uma coisa ruim, como a gente não pode ver, que é uma coisa que leva muitas vezes para o lado religioso. Mas não se trata disso, não se trata de puritanismo. Mas também a gente não pode tratar o nosso corpo de forma totalmente naturalista, que é isso que tenta se fazer hoje, né? Então, o naturalismo, né, essa mostrar o nu de maneira a fazer com que se supere a possibilidade de ter reações eróticas com o corpo, ou seja, mostra-se o nu para que depois as pessoas não tenham uma reação erótica, né? No sentido de que muitas vezes as pessoas acham que a reação erótica do outro não depende da maneira como eu me porto, mas depende do outro. Óbvio que depende do outro, porque é o outro e é dentro do nosso coração e da nossa cabeça em que tá os nossos maus pensamentos, as coisas ruins que a gente transfere para outras pessoas, sem dúvida. Só que também é responsabilidade nossa a gente não expor as pessoas a esses maus pensamentos, a essas más coisas. Então, esse naturalismo, esse viver, essa pedagogia de fazer com que a exposição aos estímulos de nudez façam com que as crianças superem as dificuldades da adolescência por estarem super acostumadas ao nu, ela é quase que, como é que eu vou dizer? Ela é quase ingênua no sentido de esquecer do que o homem é feito. Então, é quase que tentar fazer com que a gente volte à nossa pureza original, né? Adão e Eva no paraíso quando não tinham nenhum pecado, quando não tinham nenhuma inclinação ruim, né? Isso não é real.